papel do Ministério Público, né, nas eleições é muito importante, porque o Ministério Público é o guardião dos nossos valores que são mais caros na sociedade. Então, o cidadão, toda a sociedade, nós temos valores absolutos, valores importantes como a nossa vida, como a probidade, como a honestidade. E o Ministério Público, quando atua no processo eleitoral, o primeiro motivo é justamente isso, evitar a corrupção, evitar as transgressões, para que nós possamos ter um processo, nós possamos ter uma estrada, um caminho, que a eleição ela acontece em várias etapas, para chegar no dia da eleição, o cidadão, a sociedade, ter a certeza de que aqueles candidatos que estão ali são os candidatos que passaram por vários critérios e podem ser eleitos para ocupar os cargos que vão nos representar. O promotor é o advogado da sociedade, né? Nós temos o dever, né, de estar trabalhando em função da sociedade e com a sociedade. É importantíssimo esse controle social, porque na medida que você começa a observar se aquele cidadão ele abusa do poder econômico dele, realizando infrações à legislação eleitoral, se aquela pessoa ela está sendo processada criminalmente, ou condenada, ou tem algum tipo de impedimento moral para estar ali naquela cadeira representante do povo, nós devemos, a sociedade deve sim se organizar e observar os seus candidatos. Não só para denunciar ao Ministério Público as ilegalidades ou irregularidades que supostamente possam ser realizadas, mas também para, na hora da eleição, com o voto, saber escolher os melhores candidatos. Na verdade, o controle não é do Ministério Público, não é da Justiça, é do povo. E democracia se faz assim. No período que nós estamos, nós temos que observar se os gestores estão realizando alguma conduta vedada, como está utilizando a máquina administrativa para financiar ou para auxiliar a campanha de algum pré-candidato. Uma coisa que é muito notória, uma situação que é muito notória para a sociedade são as propagandas eleitorais. Muitas vezes nós estamos presenciando aqueles outdoors onde um candidato ele não pede o voto, mas ele diz que ele é o melhor para aquela cidade, qual estampa o seu rosto pela cidade inteira. Ou seja, ele sendo pré-candidato e adotando esse tipo de postura, ele está abusando do poder econômico dele e usando um meio ilegal de propaganda eleitoral. Então, a sociedade tem que observar esse tipo de postura e, se identificar, levar ao conhecimento do Ministério Público, porque nós detemos o instrumental jurídico para fazer valer justamente a regularidade das eleições. Todos nós estamos verificando, várias investigações estão em curso no país e elas estão desacortinando uma situação de financiamento ilegal de campanhas eleitorais. Então, o direito eleitoral, o processo eleitoral é o primeiro caminho, o primeiro ponto onde nós podemos ter atitude para combater a corrupção. Então, o cidadão tem um dever importantíssimo, que não basta só o Ministério Público ou a Justiça Eleitoral estar trabalhando para impedir essas candidaturas, mas também é importante que a própria sociedade, o próprio cidadão, observe quem são os seus candidatos e repudiem com veemência os candidatos que não tenham a ficha limpa, que não tenham qualidades morais para estar nos representando. Isso é muito importante, talvez seja o mais importante, porque a força de um voto, a força da cidadania no nosso processo democrático se faz através de cada um de nós que nos dispomos a ir lá na urna e escolher nossos líderes.